Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Universidade de Porto por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre uma arte que faz parte da cultura do povo amazônico aqui no Brasil, que são os brinquedos de Miriti, que são retratados na fala de tantos poetas, de tantos historiadores, que estão ainda bem ativos no mercado regional, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de estado do Pará. E esse meu trabalho foi pauta de uma pesquisa realizada dentro do município, que é um grande mentor desse tipo de artesanato que prolifera aqui na Amazônia. Tá? No município de Abaetetuba, eu estive presente em 2018 e 2019 para fazer essa pesquisa, para coletar dados. Em 2020, infelizmente, nós fomos todos acometidos, pego de surpresa pela pandemia, e foi um trabalho que não pôde ter continuidade, mas que agora em 2021, 2022, eu espero que haja uma continuidade desse trabalho. Então, o texto que passou nesse evento foram os Brinquedos de Miriti, a produção realizada no Pará. O que são esses brinquedos de Miriti? Nós temos na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, mas em outros estados que compõem a Amazônia como um todo, que são 9, nós temos um tipo de palmeira chamado miritizeiro, ou buritizeiro também, como as pessoas conhecem, como buriti ou miriti. Essa folha, ela dá uma espécie de... Essa palmeira, desculpe, ela dá uma espécie de folha onde ela gera um pecíolo grosso e macio. É um tipo de isopor natural. Então, esse isopor natural é a base desse brinquedo de Miriti. Então, na história, não existe exatamente o registro de quem inventou os brinquedos de Miriti. Acredita-se que foram as crianças ribeirinhas da Amazônia, dessa localidade, que é Abaetetuba, que está localizado no estado do Pará, foram as crianças que começaram a pegar a folha da palmeira do miritizeiro, o talo da folha, que é bem macio, e fazer o talho de pequenos barcos para colocar e para brincar nos rios. Então, acredita-se que essa é a origem do brinquedo de Miriti. Hoje ele faz parte do mercado regional, ele é um produto altamente comercializado, ele está presente em várias festividades que fazem parte aqui da Amazônia brasileira. E esse trabalho ele retrata principalmente a mudança contida nesse tipo de brinquedo, nesse tipo de artesanato, a mudança traçada ao longo do tempo, ao longo dos anos, que materiais constituíam esse brinquedo até a década de 70, década de 80, que materiais hoje fazem parte da constituição desse brinquedo, quais as implicações desse material. Então, o que a gente vai ver? A partir da década de 70, de 80, nós vamos ter um tipo de brinquedo mais original, mais puro, mais ecológico. Nós vamos ter somente a folha do miritizeiro, tá? E sendo talhado com algum tipo de formato de objeto que retrata muito a identidade cultural dos povos da Amazônia, como, por exemplo, barcos com atravessadores que comercializam produtos que são próprios da região, como açaí, vários tipos de pescado, frutas e outros tipos de frutas. Então, a gente vai ver nesse brinquedo até a década de 70 e 80 esse tipo de brinquedo trabalhado,
tá? E os materiais utilizados sendo de forma muito natural, como tintas feitas à base de tintura de urucum, que é um tipo de vegetal que existe aqui na Amazônia, é próprio nativo da região. Nós vamos ter também brinquedos pintados à base da tinta de açaí, que é essa fruta que muitos já conhecem até fora do país. Então, nós vamos ter brinquedo pintado com tintas naturais. E a partir, isso na década de 80, 70, 80, 90. A partir de 2000, a gente vai ver uma mudança na confecção desses brinquedos, não só na confecção do brinquedo, mas também no aspecto identitário que compõe as peças, né? Como antes, 90, 80, 70, a gente via o barquinho, o tatu, né? São representações da fauna e representações da flora da Amazônia. A partir de 2000, nós vamos ter outros tipos de representação nesse brinquedo, como, por exemplo, nós vamos ter os, é, os personagens midiáticos, né, que estão na mídia, como Bob Esponja, a Princesa do Gelo, esses personagens que estão, que vêm, né, que são importados e que são trabalhados em grandes corporações como a Disney. Então, ele é um brinquedo que, a partir de 2000, ele perde um pouco daquela identidade, ou da cultura identitária Amazônia, e passa a copiar elementos de culturas que são importadas de outros países, né? E não só isso, o que acontece com o brinquedo a partir de 2000? Ele começa a ter elementos que podem comprometer o seu uso pelo consumidor final, que são crianças. Anteriormente, o brinquedo ele não apresentava nenhum tipo de ameaça à saúde infantil, porque ele tinha produtos naturais na sua composição. Hoje, se você comprar um brinquedo de Meriti, você vai ter um brinquedo que pode conter na sua composição tinta, tinta óleo, que pode ter thinner, que pode ter massa corrida, pode ter alguns materiais que não são específicos para uma produção de um brinquedo, mas sim que são direcionados para a área de construção. Infelizmente, a gente tem, nessa pesquisa, a gente descobriu, indo, né, em alguns ateliês de produção, que esse tipo de material, mesmo utilizado em área de construção, muitos estão sendo também aplicados na superfície do brinquedo de Meriti. Eu vou apresentar para vocês os brinquedos. E que brinquedos são esses, né? Que brinquedos são esses? Aqui a gente tem um exemplo desse tipo de artesanato que faz parte da cultura identitária. Se vocês, dos povos da Amazônia, se vocês olharem a figura H, vocês têm um conjunto, né, de figuras que a gente pode estar vendo. Se vocês olharem essa H, onde tem cobrinhas, esse tipo de brinquedo é o que retrata a cultura da fauna amazônica. A gente vai ter não só da fauna, mas como também uma identidade folclórica, porque na Amazônia, boa parte dela, nós temos cidades que têm contos da cobra grande. Então, esse tipo de brinquedo ele retrata muito essa questão cultural. Tem na figura M também um tipo de barquinho que representa muito os barcos utilizados nas ilhas, né, da Amazônia, porque a Amazônia ela tem um grande espaço territorial coberto por águas. Então, a gente vai ter aí
No brinquedo de Meriti, isso é representado através dos barquinhos que são muito utilizados nas travessias de moradores. Na figura K também a gente vai ter a representação de um barquinho com atravessador, com alguns produtos em cima, né? E aí, e vamos ter também outras figuras que retratam essa mudança identitária e cultural, quando a gente fala do brinquedo de Meriti. Então, a partir de 2000, essa mudança ela é retratada, a gente vai ver um retrato dessa mudança aqui nessas figuras do tipo Bob Esponja, a gente pode ver na figura B, na figura T, desculpem. A gente pode ver os Minions na figura B, a gente pode ver a Princesa do Gelo na figura L. Então, o que acontece? Existe uma mudança ao longo do tempo em torno dos brinquedos de Meriti e que elas vão retratar uma mudança, não só na confecção das peças, mas que retrata também uma certa desvalorização da identidade dos povos da Amazônia, porque aqueles formatos que retratam tanto a imagem, que retratam o cotidiano do povo amazônico, como um atravessador que utiliza um barquinho, que atravessa o açaí, que atravessa o peixe e seus produtos, a gente não vai ter ele tão presente ou tão forte na comercialização desses brinquedos, eles hoje estão sendo comercializados. Então, uma mudança, uma forte mudança na produção desses brinquedos, que são artesanais, né, que começaram a ser trabalhados de forma muito simples, muito ecológica, que usava somente a folha do miritizeiro, com algum tipo de tinta natural, que era de tintas retiradas das próprias frutas, né, dos próprios vegetais existentes da Amazônia. E aí a gente vai ter um brinquedo transformado, a utilização da mesma folha do miritizeiro, usado como base, mas adicionado a ele uma série de materiais que podem comprometer não só a visão de um brinquedo ecológico, que era anteriormente ecológico, mas agora um brinquedo que pode comprometer, inclusive, a saúde do seu usuário final, né? Então, nesse texto, nós vamos, quem tiver a oportunidade de ler, né, vocês vão ter essa cronologia, essas informações que perpassam no tempo, quando a gente fala de brinquedo de Meriti, e a gente espera que agora em 2021 e 2022, a gente continue com esse trabalho, mas já falando mais do aspecto identitário, essa perda dessa riqueza cultural, e ela precisa ser carregada nesse objeto e nesse nosso patrimônio, né? Um patrimônio cultural que é o brinquedo de Meriti Amazônia. Tá? Como nós temos pouco tempo, eu queria agradecer à equipe pela oportunidade de estar falando hoje.